Olá! Então hoje eu quero falar com você sobre o tipo de comportamento que nós podemos adotar em um processo de mudança quando observamos que a nossa equipe não está lidando bem com esse processo. Geralmente as mudanças acontecem no mundo corporativo de forma intensa e também com muita velocidade. Já conheci empresas que determinavam uma ordem pela manhã e no período da tarde essa mesma ordem nova já havia sofrido alterações. E para lidar com essa quantidade de mudanças, nós, enquanto humanos, precisamos ter controle emocional e precisamos também ter resiliência, porque é um processo de aprendizado que deve ser acelerado. Se não for assim, os resultados vão sofrer os impactos diretos dessas mudanças que estão acontecendo. Geralmente, quando nós já estamos acostumados com uma forma de trabalhar, nós queremos continuar com aquela forma de trabalhar, porque encontramos dessa maneira a melhor forma para realizar esse trabalho. E nós realizamos essa investigação durante a execução das tarefas. Eu resolvo e aplico ações de uma maneira, enquanto que um colega que trabalha talvez na mesma função e exerça a mesma tarefa, essa pessoa possa executar essa tarefa de uma maneira diferente da minha. Sendo assim, cada pessoa encontra a sua maneira de executar da melhor forma possível a tarefa que ela tem responsabilidade para fazer. Porém, enquanto esse processo está estabilizado, vem uma mudança que diz para você o seguinte: olha, não faça mais nada dessa maneira. Agora você tem que fazer diferente. Nesse momento, o nosso cérebro, ele quer economizar energia. E normalmente nós não aceitamos a mudança de forma tão rápida e tão simples. Existe um processo para que essa mudança realmente seja incorporada no nosso hábito, no nosso dia a dia. E a primeira etapa desse processo é a mobilização. Antes de aceitar uma informação qualquer, eu preciso investigar para saber se é isso mesmo. Eu preciso buscar informações para saber se realmente aquela mudança é boa, se realmente aquela mudança vai contribuir, se realmente aquela mudança vai me ajudar ou me favorecer de alguma maneira. Essa mobilização acontece com as conversas, muitas vezes informais. Normalmente no ambiente corporativo existem reuniões de equipes ou reuniões com todos os colaboradores dessa empresa, dessa organização, e os comandos e a notícia ela é dada nesse momento da reunião. Porém, quando a reunião acaba, a conversa continua. E é nesse momento que nós levantamos informações, é nesse momento que nós mobilizamos as pessoas para, a partir dessas informações, tomar a nossa primeira decisão. E essa decisão pode ser, sim, aceitar essa mudança. Então, o primeiro passo que nós temos a partir dessa aceitação é testar. Nós testamos para saber se essa mudança realmente vai dar certo, se ela é boa, se é difícil ou se não é difícil. Então, esse teste acontece. A partir do momento que eu testo essa mudança e se o resultado for positivo, perfeito. O próximo passo é praticar para que eu tenha cada vez mais qualidade nessa entrega. Agora, quando eu decido não aceitar essa mudança, ou seja, eu não quero essa nova forma, eu quero manter a minha velha forma, a forma como era antes, eu vou passar por uma etapa que não é uma etapa tão simples, não é uma etapa tão fácil de lidar. Isso porque é exatamente nesse momento que pode aparecer um vício.
E esse vício, ele normalmente prejudica muito o resultado e prejudica também os relacionamentos interpessoais dentro da equipe. E isso interfere diretamente no espírito de cooperação, tornando a pessoa isolada. E esse isolamento, ele é prejudicial para a execução das tarefas e ele também é prejudicial para o resultado coletivo. Eu estou falando do vício que é a reclamação. Isso porque em um processo de mudança, nós apresentamos no nosso comportamento picos e vales. Esse pico representa a negação, a não aceitação, ou seja, não quero mudar e eu sinto raiva. E eu tenho sentimentos negativos por conta dessa mudança. E da raiva eu vou cair para um processo de fundo do poço, um processo de negatividade, ou seja, um processo ruim, de sentimentos ruins, de remoer. Por quê? Porque, poxa vida, por que mudou? Eu não queria mudar, tava tão bom do jeito que tava, eu era bom naquilo e agora eu tenho que fazer diferente, eu não gosto disso, não tá sendo bom para mim. Então a pessoa oscila nesses sentimentos. A questão é que entre um sentimento e outro existe a reclamação. E a reclamação é somente uma válvula de escape. Essa reclamação não ajuda a pessoa a sair dessa fase. Pelo contrário, a reclamação mantém a pessoa nessa fase. É como se ela oscilasse entre a raiva e uma depressão, vamos assim dizer, um sentimento negativo de tristeza. E enquanto isso, ela cansa de ficar nesse processo e aí ela reclama. E depois ela volta para uma extremidade ou para outra. Sendo assim, se a minha equipe está vivendo, ou se eu tenho talvez pessoas dentro da minha equipe vivendo essa realidade, eu preciso quebrar esse ciclo. Porque a partir do momento que eu quebro esse ciclo, a pessoa tem um sentimento encorajador de testar. E quando ela testa e vê o resultado, ela consegue de fato implementar e praticar algo novo, algo diferente. Enquanto gestor dessa equipe, eu tenho 3 posicionamentos que eu posso adotar para ajudar a minha equipe a percorrer esse caminho de uma forma mais leve e mais rápida. Na primeira fase, que representa a mobilização, o posicionamento ideal recomendado é que o gestor tenha um tom de voz soberano, que esse gestor seja diretivo, que na instrução, que na comunicação o gestor diga exatamente o que a empresa espera, que o gestor deixe claro exatamente o que essa pessoa deve fazer e qual é a responsabilidade dela nesse caminho, nessa tarefa, na execução dessa função. Então essa é a primeira fase. À medida que o colaborador modifica o comportamento, o gestor, percebendo essa mudança, ele muda também o tom de voz, ele muda também o posicionamento. Nessa segunda etapa, que é a oscilação entre a raiva e a tristeza, a melhor forma de lidar com isso é você gerar consciência. Porque nesse momento essa pessoa está presa e ela só enxerga os sentimentos e que não são sentimentos positivos. Então esses sentimentos acabam bloqueando o racional e a pessoa enxerga e percebe as coisas com uma ótica muito reduzida. Ela não consegue perceber de uma maneira ampliada, ela não consegue enxergar os benefícios e as qualidades de fazer essa alteração, ou até ela não acredita nisso. Então, nesse momento, o tom de voz do gestor, ele tem que ser um tom orientador, tem que ser um tom que gere uma consciência, que gere uma reflexão.
E é nesse momento que talvez entrem as perguntas poderosas. Muito mais vale você fazer a pessoa refletir e tomar decisões do que você impor a sua opinião para essa pessoa, porque de fato ela não vai aceitar ou ela não vai enxergar algo bom, algo positivo nesse posicionamento. Então, nessa fase é importante orientar e gerar valor e gerar consciência. Agora, na última fase, que é a fase de teste e de aceitação da mudança, o tom de voz que deve ser adotado pelo gestor, pela pessoa responsável por essa equipe, é um tom de voz de parceria. Isso representa que a pessoa tem autonomia, que a pessoa tem credibilidade e que nós, enquanto gestores, nos colocamos à disposição para ajudar e apoiar essa pessoa no que ela já está fazendo bem, no que ela já está conduzindo com iniciativa, com proatividade. Então, nesse momento, as rédeas estão na mão da pessoa e não na mão nossa, enquanto gestores dessa equipe. Então, se você consegue perceber esses 3 momentos na sua equipe, você vai conseguir mudar o seu posicionamento e atender às necessidades do seu colaborador, ajudando essa pessoa a ter mais produtividade, ajudando essa pessoa a se reinventar de maneira mais rápida para gerar o resultado que você precisa. Então, espero que esse vídeo tenha contribuído. Você pode compartilhar com pessoas do seu relacionamento e eu aguardo você no próximo vídeo.